Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O mercado financeiro espera crescimento de 2,9% do PIB este ano. Reforma tributária será tema de debate de prefeitos esta semana em Brasília. E ainda, festival itinerante de chocolate realizado há 14 anos, passa por Brasília e segue para o Espírito Santo, mostrando do fruto ao doce com produtores de vários estados. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Pela quinta semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu. Da segunda-feira passada para hoje, o índice foi de 2,89% para 2,92%. Já em relação ao IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a expectativa para 2023 se mantém a mesma, 4,86%. Os dados constam do Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. E olha, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão notificando os microempreendedores individuais que têm alguma pendência fiscal. MEIs que não fizeram, por exemplo, a declaração anual de faturamento podem ser excluídos do Simples Nacional. Para orientar e analisar as consequências, aqui conosco hoje, Alberto Borges, assessor jurídico da FEComércio SP. Bom dia, Alberto, tudo bem? Bom dia, como vai, Sebastião? Prazer em revê-lo. Ótimo, todo nosso. Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Alberto, me diga primeiro para a gente entender quais são as regras hoje estabelecidas para que não se perca, né, os benefícios do MEI, para que se mantenha como MEI. Exatamente, um ponto muito importante, né? O MEI hoje prestes a completar 15 anos de existência, né? Aprovado no finalzinho de 2008, veio para ajudar o autônomo, aquele trabalhador que estava na informalidade. Porém, existem umas regras específicas que ele precisa estar atento, né? Que é o recolhimento da sua contribuição, a DAS, que começou lá em 2008 em R$ 48,00, hoje já está em R$ 67,00, né? E R$ 72,00 também no caso de aquele que é comércio e serviço. E tem que fazer esse recolhimento mensal, é um documento único, que é a declaração de recolhimento mensal. Porém, no final de maio, todo ano, até o dia 31 de maio, ele precisa entregar a sua declaração de faturamento referente ao ano passado, né? A tudo aquilo que ele faturou, que ele entregou em nota fiscal, prestou serviço ou comercializou, ele precisa informar o fisco. Então, o MEI ele tem que ficar atento a essas duas obrigações, que é o pagamento mensal da sua DAS, e também, até o dia 31 de maio, ele precisa entregar sua declaração de faturamento. Se ele não faz isso, ele corre o risco agora de ser notificado pelo fisco. O fisco acaba dando essa oportunidade para ele tentar se regularizar, para não perder os benefícios do MEI, que é o recolhimento unificado desses impostos, né? E aí ele não seja desenquadrado e acaba ficando pior a vida dele, porque ele passa a recolher fora do sistema do MEI, né? E isso acaba impactando negativamente também até o cancelamento do seu CNPJ, né? Ele não vai poder entregar suas notas fiscais, quer seja no âmbito de prestação de serviço, quer seja no âmbito de comercialização, né? E também ele corre o risco de perder os benefícios do INSS, né? No caso de aposentadoria, né? E auxílio-doença, que o sistema veio para ajudar o autônomo, né? Que hoje passa a ser um empreendedor, ele começa a entrar nessa nível de formalidade. A formalidade acaba sendo bom para todo mundo, para a economia,
com esses benefícios, né, Alberto? Aliás, não há justificativa, né? Esses procedimentos, eles são simples até, né, pelo portal do empreendedor, se entra lá e se faz todo mês, todo dia 20, a declaração ali, eu digo ali, o recolhimento da tributação, que também é facilitada, né? E a declaração é anual. Mas existem muitos casos de não cumprimento dessas regras, e aí agora, com essa fiscalização da Receita, qual é a consequência e como é que o MEI pode saber se ele está sendo fiscalizado, por exemplo? Como saber se está regular? Isso aí, Sebastião. Existe sim. Por quê, Sebastião? Quando foi criado em 2008 pela Lei Complementar 128, no finalzinho de dezembro, a gente já vai completar 15 anos aí de existência do MEI, era pequena, né, as adesões. Hoje em dia, já pelo fato da divulgação, como até o jornal aqui ele faz, né, as pessoas começaram a entender essa sistemática e aí elas começaram então a se formalizar, né? E por quê? Porque ela passa a ter um CNPJ, consegue prestar serviço para um monte de empresas aí, pessoas físicas também. Só que assim, existe essas regras mínimas, né? São poucas, porém ela tem que ficar atenta, porque não é que são poucas obrigações, porque a legislação dispensa a existência de um contador, que ela não vai levar a sério essa sistemática, porque isso acarreta um prejuízo lá na frente. Às vezes, quando o MEI tem o conhecimento dessa irregularidade, ele vai ver, ele deve uma parcela muito alta de imposto, porque ele está sujeito a multas, né? E às vezes tem muitos casos aí que fica impraticável pagar, recolher esses valores devidos, porque ele se formalizou como MEI, mas ele não se atentou a essas obrigatoriedades, e isso acarretou o seu desenquadramento e complicou a vida dele. Então, às vezes, ele não consegue nem mais pagar aquele passivo que gerou. Então, como você mesmo falou, as regras são simples, existe um portal único que ele pode ir lá regularizar, que ele pode acompanhar se está regular a sua empresa ou não, que é o portal do microempreendedor. O próprio site da Receita Federal tem lá os direcionamentos, existe também o auxílio do portal do Sebrae, existe também essas informações lá. Então, tem que ficar atento, tá? É interessante ele acessar o cadastro dele no portal da Receita Federal, porque às vezes lá já tem esse comunicado de desenquadramento. E aí é por lá que ele vai ter ciência, e aí ele vai ter um prazo que o fisco vai dar para ele se regularizar e voltar para a sistemática do MEI. Né? Então, é muito interessante ele ficar atento no portal da Receita Federal, no portal do microempreendedor e no portal que ele gera as suas guias de recolhimento do imposto, aquela que vence todo mês no dia 20, igual você comentou. No caso do prestador de serviço, valor de R$ 71, no caso do comerciante, valor de R$ 67. Então, lá mesmo onde ele gera essa guia, ele consegue ter acesso ao seu relatório de pendências. É interessante que ele faça esse acompanhamento. Não, é interessante a gente dizer que é pelo portal, é facilitado, é gratuito também, né, Alberto? Porque não se paga por isso, né? E a fiscalização agora, então, da Receita e da Procuradoria é mais em cima da declaração anual, é isso? Perfeito, isso mesmo, porque aquele empreendedor que não entregou a sua declaração de faturamento no dia 31 de maio, ele está suscetível, então, a receber essa notificação, tá, de exclusão, mas dá tempo ainda, às vezes, de ele se regularizar. Bom, agora para setembro, só para a gente finalizar, Alberto, a mudança que teve aí no processo é sobre a emissão de nota fiscal eletrônica, né? Que agora também não é mais pelos municípios, é um procedimento nacional, né? Só para a gente lembrar isso também, que é uma outra questão, né? Isso, bem lembrado também. Saiu da esfera do âmbito municipal, aquele portal que todo mundo conhece, acessando antigamente lá o próprio site da Secretaria de Finanças do município, que ele tinha acesso
ao sistema de emissão de nota fiscal, saiu, já não é mais, e agora é no portal único, né, de emissão de nota fiscal do MEI. Para que ele possa, então, emitir essa nota fiscal, agora ele precisa fazer um cadastro prévio, tá? É interessante ele ter aquela senha do gov.com, porque com aquela senha ele vai conseguir fazer o cadastro. Sem aquela senha, ele não vai conseguir entrar no sistema e muito provavelmente ele não vai conseguir emitir a sua nota fiscal. Então, o MEI, ele precisa acessar esse portal único de emissão de nota fiscal, que no próprio site do portal do MEI já tem lá as informações. O Sebrae, ele criou uma cartilha também de passo a passo, como fazer esse cadastro inicial. Feito isso, não precisa mais se preocupar. Todas as emissões de nota fiscal vai ser feita nesse portal único, pode ser tanto pelo computador ou até mesmo pelo celular, né? Um aplicativo específico para isso deles. Porém, lembrando, é interessante ter a senha do gov.com, que é por meio dessa senha que ele vai conseguir dar os primeiros passos para habilitar o sistema de emissão de nota fiscal. Maravilha. Alberto Borges, assessor jurídico da FEComércio SP, lembrando para a gente aqui a importância de manter em dia todas as obrigações com o MEI, né? E não são poucos, são 15 milhões no Brasil, né, Alberto? Obrigado por hoje, pela sua participação. Disponha, Sebastião. Tudo de bom e uma boa semana. O evento de moda Maré Fashion, realizado em Goiânia entre o fim de agosto e o início de setembro, teve balanço positivo. Foram mais de 10 milhões de negócios futuro. O evento, promovido pelo Sebrae durante a Semana da Moda Goiana, recebeu mais de 15 mil pessoas em 5 dias. Segundo a organização, superou as expectativas. Este ano, com o tema Futuro e Sustentabilidade da Moda, o Maré Fashion contou com a presença de empreendedores de 14 países. E foi além da passarela, com rodada de negócios, lançamentos e ações sociais. Também foi realizado um concurso de estilistas para estimular o empreendedorismo na moda, com a participação de 4 instituições de ensino. O chocolate é uma paixão mundial e o brasileiro está entre os melhores do mundo, sendo o 5º país em volume de vendas. E para mostrar a qualidade do nosso produto, foi criado o Chocolate Festival. Com mais de 30 edições, ele está previsto para acontecer em Linhares, no Espírito Santo, no dia 5 de outubro, e em Portugal, no dia 19 do mês que vem também. E esse fim de semana foi a vez de Brasília. Difícil achar quem resiste a essa gostosura. Até tem, mas são poucos. Inventada há mais de 4.000 anos, no México, ela ainda se perpetua no tempo. Séculos depois, esse conquistador de paladar continua fazendo sucesso, a ponto de ser um ótimo negócio e até ganhar feira própria. A grande mensagem da feira é apresentar o cacau à população de modo geral, aos empreendedores que já trabalham com chocolate. O cacau é o símbolo da sustentabilidade brasileira. É a cultura agrícola que mais emprega, é a cultura que mais preserva no mundo inteiro, além de ser um superalimento. Historicamente, o Brasil trabalha e planta cacau há 300 anos, já foi o maior produtor do mundo, mas as pessoas conhecem chocolate e não conhecem cacau. Então, a cadeia produtiva do cacau e chocolate envolve muita coisa. Envolve sustentabilidade, sabor, universo com chefes de cozinha. Então, esse projeto, de uma maneira global, é a principal mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Mais do que sabores, a feira foi um lugar de experiências. Os visitantes tiveram, por exemplo, a oportunidade de acompanhar de perto a criação de esculturas com matéria-prima bem diferente e saborosa. O artista roda o Brasil levando sua arte, que vem sendo aprimorada há 5 anos. Com 10 anos de idade já fazia bolo,
Só que eu sempre tive uma força artística muito grande, assim. Desde criança eu já me mostrava desenhando, esculpindo em massa de modelar, argila. E eu nunca imaginei que eu poderia juntar essas duas coisas na minha vida adulta, né? Até que eu fui crescendo, trabalhei em diversas coisas, até que eu comecei a dar aula para algumas pessoas próximas de bolos artísticos. Aí quando eu vi, eu estava já me especializando, cheguei a fazer cursos fora e tudo mais. E aí hoje eu consigo vincular a parte da gastronomia, confeitaria, com a parte artística. O cacau esteve presente em cada estande, mas com chocolates diversificados. Tem bombom de açaí e até amêndoas de cacau com pimenta. Aqui, o paraense encontrou uma oportunidade de apresentar essas delícias para um novo público. A gente é muito feliz em atender as pessoas, em servir as pessoas e mostrar o que o Pará tem de bom e de qualidade também. As pessoas às vezes perguntam da cidade de onde a gente vem, do interior da Transamazônica, de Altamira. As pessoas perguntam, vocês são de onde? Somos de Altamira, de qualidade, de produto. Como se fosse alguma coisa boa só viesse de fora, de longe. Mas temos qualidade, coisas boas para apresentar. A Ariana é de Goiânia, dona de uma fábrica de chocolate. Ela coordena todo o processo de produção. É até difícil de se concentrar vendo essas imagens, né? Na exposição, ela aposta no crescimento do faturamento da empresa. Eu acredito que a gente pode crescer, né, o nosso faturamento à medida que a gente vai abrindo novo mercado e divulgando nosso produto para outras pessoas, para mais pessoas. E todo esse entusiasmo tem justificativa. Só no ano passado, esse setor movimentou mais de 140 milhões de reais, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. E não para por aí. A indústria nacional emprega de forma direta nada mais e nada menos que 23 mil trabalhadores. Além disso, o Brasil é o quinto maior país no mundo em volume de vendas de chocolate no varejo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia, Alemanha e Reino Unido. Além disso, só no primeiro trimestre deste ano, a produção de chocolate no país aumentou 9,8% em comparação a 2022, uma produção de 219 mil toneladas. É um ambiente onde o público sabe o valor do cacau, o valor do chocolate. E o empreendedor inserido nesse ambiente, ele sai daqui completamente transformado e naturalmente para melhor. Volta para outra feira ou participa de outras feiras, faz contatos comerciais, abre mercado. É muito comum você ter um empreendedor que está na feira, vende bem na feira, mas já fecha com um representante, uma rede de supermercado, de delicatessen, oferta para franquia. Então você tem inúmeras oportunidades e razões porque é um projeto de empreendedorismo, de transformação. E no próximo bloco você vai saber qual o método de fidelidade preferido entre os consumidores. Nós voltamos já já. (11h49) agora pelo horário de Brasília, e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. A reforma tributária volta a ser um dos principais assuntos esta semana no Senado. Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, prefeitos de todo o país estarão em Brasília para participar de uma sessão temática sobre o assunto no plenário da Casa. No mês passado, sessão igual foi feita para ouvir as reivindicações dos governadores. Eles querem limites para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a autonomia federativa, metodologia e prazo para a transição. E também o dimensionamento e a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional a ser criado. O objetivo das reuniões é buscar um consenso mínimo para a aprovação do texto final. Mais de 80% dos consumidores participam de programas de fidelidade oferecidos pelas empresas. E o cashback é o método fidelização preferido deles. O dado é de um panorama de fidelização do Brasil 2023, produzido pela associação que representa este mercado, a Benf. E o estudo é referência para a nossa conversa de hoje com André Espínola, gerente de Gestão Estratégica e Inteligência do Sebrae. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você?
Interessante, tudo bem. E que bom, essa pesquisa é uma referência aí para estratégias, né, André? Por onde começar? Então, Sebastião, a pesquisa mostra a fidelização como uma estratégia para você trazer novos clientes e, mais do que tudo, reter clientes, né? A gente sempre fala aqui nesse espaço que reter o cliente custa mais barato, dá mais retorno do que sempre buscar novos clientes. Então, assim, o que a pesquisa mostra, né? 81% dos consumidores estão em algum programa de fidelização. Isso é muito importante. Então, desses programas de fidelização, a maioria desses, mais de 50%, estão em mais de 3 programas de fidelização. Estão em 3 ou mais programas de fidelização. Então, assim, o programa de fidelização, ele é uma parte da jornada. Mas não adianta você querer fidelizar um cliente se você não está prestando um bom serviço, se você não está entregando o valor, se você não está entregando o benefício que aquele cliente espera de você, se você não está atendendo a expectativa desse cliente, se você não está com um bom processo de atendimento, se você não está com um bom processo de pós-venda, enfim. Então é importante você fazer um desenho, a gente fala do básico perfeito, entregar valor, bom atendimento, boa experiência, para depois você falar em fidelização e programa de fidelização, como a própria pesquisa mostra, a gente vai falar daqui a pouco. Agora, é interessante a gente pensar, porque às vezes se tem uma ideia de que programas de fidelização, primeiro que são grandes investimentos ou grandes descontos que precisa se dar e sendo de grandes corporações, grandes empresas. Isso é perfeitamente viável para pequenos negócios, né, André? Claro, claro. A gente pensa em fidelização, talvez seja uma impressão só minha, mas a gente já pensa logo em aqueles programas de companhias aéreas, né, passagem gratuita, ou aqueles pontos bônus quando a gente compra produtos. A pesquisa mostra muito claramente os 3 principais tipos, Sebastião: cashback, cupom de desconto e ponto. Então, isso é muito simples. O cashback e o cupom de desconto são simplérrimos de serem implementados, né? Cashback é você dar, a pessoa compra um determinado valor e ela recebe um estorno, vamos dizer assim, em dinheiro do valor que ela comprou, né, para a próxima venda, nessa venda. Cupom de desconto, o próprio nome já diz, também muito simples, qualquer empresa pode implementar na hora. E o programa de pontos, aí talvez sim seja um pouco mais complexo, mas tem empresas que prestam esse serviço, tem startups que prestam esse serviço muito bem focados em pequenos negócios. E o pequeno negócio não precisa ter um programa específico dele, só dele. Ele pode entrar em programas de pontuação, em programas de cashback, que sejam de terceiros. Então tem plataformas hoje que entregam esses programas de fidelização, de cashback, de pontuação, em que a empresa contrata, o tamanho que ela for, ela contrata, ela calcula o benefício que ela pode dar, o retorno que ela pode dar para aquele cliente voltar na empresa e comprar um pouco mais, ou comprar um pouco mais naquela própria compra que ele está fazendo. Então a empresa contrata essa empresa e oferece isso como um serviço de altíssimo valor agregado para fidelizar essa clientela e ter retornos maiores com menos necessidade de investimento em marketing, comunicação, divulgação, propaganda. E o custo se paga logo, né, André? É real, né? Exato. A fidelização... Todo empresário tem que gastar um recurso, Sebastião, tem que gastar uma grana para atrair clientes. Isso é o bom e velho marketing. E o marketing não é só propaganda na TV. Marketing é panfleto, marketing é uma fachada visual, é uma fachada bonita, uma identidade visual bonita, é uma boa marca, né, um bom atendimento. Tudo isso converge para marketing, tudo isso exige investimento. Então, mas desde que você tenha aquilo que a gente comentou antes, né, um bom atendimento, bom produto, bom serviço, um bom processo de pós-venda, uma boa condição de relacionamento, a fidelização, o cashback, a pontuação, os cupons de desconto, para fazer com que aquele consumidor volte na empresa, é muito mais barato do que você sair à caça de novos clientes, novos consumidores. Então, aqui que está o grande negócio da fidelização. É você vender mais para quem já é o seu cliente. E aí também você atrair novos clientes porque você tem bons programas de fidelização, você se preocupa em construir uma jornada de relacionamento com esses clientes. Isso é muito bem percebido pelo mercado em geral. Maravilha. Só para a gente concluir, eu li na pesquisa, tem um outro dado interessante que passou a ser um valor muito valorizado, desculpe a redundância aqui, pelo consumidor,
né, que são outros valores, como a questão ambiental e tal. Me fale disso também, para além do atendimento, produto, qualidade, serviço, pós-venda. Também isso consta, né, André? Perfeito. A responsabilidade social da empresa, do próprio produto em si, né, está muito valorizada pelo mercado em geral, é uma valorização que está crescendo. Isso está dentro daquela estratégia do ESG, né, da sustentabilidade ambiental, da governança e do social da empresa. Então, a empresa ela pode até não investir numa fidelização direta para o consumidor, cashback, dinheiro na mão do consumidor, pontos, etc. Ela pode investir em ações de sustentabilidade e responsabilidade social, ela comunica isso para o mercado e o consumidor vem até ela, compra dela, porque ele entende que aquilo é importante e ele entende que aquilo agrega valor tanto ao produto ou serviço que ele está consumindo, quanto ao ato dele de consumir. Então, aí é muito legal. Aí é uma fidelização, vamos dizer assim, de mão dupla, né? Porque a empresa está fazendo e o consumidor está fazendo também. Então, você fecha o circuito de todo mundo preocupado com algo a mais, que ou é o social ou é o ambiental. Ótimo. A gente vai falar ainda muito sobre isso, porque é importante bater sempre nessa tecla. André Spínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, meu caro. Obrigado, bom dia. Bom dia. Seguimos por aqui, a gente finaliza por aqui, na verdade. O Jornal do Empreendedor, segunda edição, termina agora. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.